Olá, eu sou o professor Rogério, né? Estou aqui, né, gravando um vídeo sobre da geografia, né? Então vou pedindo aqui para vocês continuarem aqui comigo, né? Então o tema do vídeo hoje é sobre paisagens geográficas. Então como é que essas paisagens, né, elas fazem parte da nossa realidade? Então peço a vocês aqui a confiança, aguardem um pouquinho mais, mas antes disso, né, vou pedir aqui para vocês, se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscreva. Se você está gostando do conteúdo, né, que você está vendo aqui, deixe o seu like. Se você também não está gostando, pode colocar, né, que você não está gostando, que eu vou corrigir aquilo que eu acho, que nós acreditarmos, né, que precisa ser alterado. Bem, então eu vou começar aqui. Então nós vamos falar um pouquinho de paisagem na geografia, né? Então o que é a paisagem? Então qual é o contexto da paisagem? Então a paisagem em todos os aspectos da nossa sociedade, né? Então como nós seres humanos, nós alteramos, nós modificamos a paisagem a partir das nossas necessidades. Bem, então vou começar aqui a trabalhar um pouquinho para vocês. A primeira coisa, qual é o objetivo de nós estarmos falando isso? Então nós vamos explicar o conceito de paisagem na geografia. Então, qual o porquê que nós temos que estudar paisagem na disciplina da geografia, né? Então, por que que é importante nós entendermos o que é a paisagem? Analisar os diferentes tipos de paisagem. Então, paisagem, nós temos vários tipos, e esses tipos de paisagem, como é que eles vão interagir com a sociedade que ali se encontra, né? Então, nós temos que pensar que a paisagem ela só existe porque há presença humana, né? Então, nós, seres humanos, é que damos sentido àquela paisagem. Então, comparar paisagem identificando seus principais elementos. Então, quais são os principais elementos encontrados em cada tipo de paisagem? E como é que eles vão se interagir aí? Bem, então, a paisagem, então, o conceito de paisagem. Então, a paisagem geográfica é uma representação visual e dinâmica de uma área específica da superfície terrestre, composta por uma combinação de elementos naturais e culturais. Então, a paisagem, ela é uma representação. Então, nós, né, damos um sentido de paisagem. Então, só existe o conceito de paisagem porque nós, seres humanos, é que precisamos ter esse conceito, né? Nós, seres humanos, nós tentamos classificar tudo. E é importante nós entendermos o porquê, né, que nós precisamos disso. Porque dentro da dinâmica, então, se a paisagem ela é dinâmica, então ela vai se alterando com o passar do tempo. Então, a paisagem ela vai sofrendo as mudanças no sentido cronológico, né? Então, na questão do tempo, e principalmente nós temos a influência da cultura humana. Então, nós, seres humanos, nós alteramos essa paisagem a partir das nossas necessidades. Então, eu coloquei aí uma imagem para nós podermos começar a debater sobre o assunto. Então, nós temos uma paisagem que ela é retirada da floresta amazônica, né, do rio Amazonas, e do outro nós temos uma paisagem da cidade de São Paulo. Então existe um conflito entre esses dois, né, esses dois elementos. Nós temos uma paisagem natural, né, e uma paisagem humana, uma paisagem cultural que nós criamos, que nós produzimos. E dentro desses dois tipos de paisagem, nós temos aquela paisagem que nós consideramos evoluída e uma paisagem primitiva. Mas nós vamos discutindo isso com o passar do tempo, nós temos vários vídeos aqui para falar sobre isso. Bem, então nós vamos falar dos elementos naturais que compõem a paisagem natural. Então, o relevo, a montanha, a planície, vales, clima. Então, temperatura, precipitação, vegetação, florestas, campos, desertos, hidrografia, rios, lagos, oceanos e o solo. Então, a gente vai discutir um pouquinho cada um desses elementos e o porquê que eles fazem parte da paisagem e eles colaboram para a construção de uma paisagem natural, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos e como é que esses aspectos fazem parte do nosso dia a dia. Bem, então o relevo.
Então, o relevo é a formação da superfície terrestre, como montanhas, vales, planícies, colinas e planaltos. Então, quando nós observamos a paisagem, nós temos esse elemento. Então, como é que essa paisagem ela se apresenta? Né? Então, nós vivemos eu vivo em São Paulo, você pode viver em outros locais. Como eu estou recebendo vários comentários, né? Várias mensagens sobre pessoas que vivem fora de São Paulo. No caso, né, eu recebi uma mensagem esses dias de um estudante que eu ajudei lá da Amazônia. Então, nesse caso, quais são as características do relevo de cada região? E como esse relevo ele vai influenciar na formação da paisagem, né? No caso, eu vivo em São Paulo. Então, eu vivo em um planalto. Então, cada paisagem, ela tem essa questão do relevo. O clima as condições atmosféricas de uma região, incluindo a temperatura, precipitação, umidade, ventos, estações do ano. Então, aqui em São Paulo, que era conhecido como a cidade da garoa, então nós sabemos que São Paulo ele tem uma paisagem baseada no seu clima. Então, o nosso clima aqui em São Paulo, ele determina como que a paisagem ela vai se desenvolver. Então, as condições atmosféricas. Então, se nós observarmos a paisagem do sertão, da Caatinga, então essa questão climática, ela vai ser predominante para nós entendermos o porquê que aquela paisagem ela se desenvolveu daquela forma. A vegetação, a cobertura vegetal, que também depende do clima. Então, nós sabemos que em regiões onde tem uma maior abundância de precipitação, o desenvolvimento dessa vegetação, ela dá características ímpares à paisagem. No caso, nós temos vários tipos de vegetação, no caso, as florestas tropicais, as savanas, os campos, os desertos e as tundras. Então, a paisagem ela depende também dessa cobertura vegetal, da hidrografia, os corpos d'água. Aqui em São Paulo, nós temos a questão dos nossos rios, o Rio Tietê, o Rio Tamanduateí, o Rio Pinheiros. Então, todos esses elementos, eles colaboram também para a formação da paisagem, né? Então, no caso, como é que esses rios, esses lagos, esses oceanos, eles são vistos? Como é que nós damos a sua representação? Como nós representamos esses corpos d'água dentro da paisagem? O solo, então o solo é aquela camada superficial da terra, né, que correspondem ao crescimento das plantas, variando a sua composição e a sua fertilidade e textura. Então, o solo, ele é muito importante para a composição da paisagem. Então, esses elementos, quando eles estão todos presentes em um mesmo local, é que ele faz parte dessa paisagem, uma paisagem única para cada região. Então, eu estou aqui, eu coloquei essa imagem aí do lado, que é um desenho, que nós podemos ver como é que a paisagem ela é idealizada. Então, dentro desse contexto, essa paisagem natural, por que que esse elemento ele é chamado de paisagem natural? Porque nesse primeiro momento essa paisagem ela é intocada, não tem a presença humana, né? Então, esses elementos eles vão ser modificados a partir de quando ocorre a ocupação humana e quando nós, seres humanos, nós vamos acrescentar a essa paisagem elementos culturais, elementos da nossa cultura, da nossa necessidade, né? Então, nós vamos transformar essa paisagem a partir daquilo que nós precisamos. Então, formando a paisagem única de cada região. Então, nós, seres humanos, é que construímos esse sentido de paisagem. Bem, então, os elementos culturais são construções, cidades, vilas, estradas, pontes. Então, nós modificamos a paisagem, nós vamos construir a paisagem. Tem um documentário muito legal aqui, que é um documentário, né, que foi produzido lá nos anos 90, que ele é chamado de Entre Rios. Esse documentário, ele mostra como é que São Paulo, a cidade de São Paulo, ela se desenvolveu em meio às necessidades daquele período. Então, os rios foram canalizados, os morros foram aterrados. Então, como é que é a nossa cidade? Ela foi crescendo, né? Então, os rios foram canalizados para quê? Para que houvesse uma maior ocupação humana. Então, nós precisávamos crescer, nós precisávamos conter os rios. Lógico,
foi um plano muito mal elaborado. A cidade de São Paulo, ela não cresceu de uma forma planejada, ela cresceu meio no susto, né, num surto de crescimento. E isso faz com que a nossa paisagem, ela não seja uma paisagem muito harmônica com os elementos da natureza. Nós também temos as atividades econômicas, que no caso é a agricultura, a indústria, o comércio. Então, também nós modificamos a paisagem a partir de quanto que nós vamos produzir de recursos para a nossa sobrevivência. A agricultura é um exemplo. Nós vamos desmatar uma grande área para que a mata que existia anteriormente ela seja substituída por um tipo de cultivo ou por um tipo de planta com fins comerciais e não com fins da preservação daquele território. Então, a questão dos aspectos sociais, então, da distribuição da população, o uso do solo. Então, no caso, nós temos aqui em São Paulo um grande problema fundiário que é a questão, né, da supervalorização de algumas regiões, principalmente regiões próximas ao transporte público, como o metrô, né? Eu moro em um bairro que ele está sofrendo com alterações muito bruscas, muito rápidas sobre a questão da paisagem. Então, a demolição de casas e o surgimento de edifícios cada vez mais altos, e esses edifícios, eles estão modificando o uso da terra, a densidade demográfica, né? Então, o uso do solo, ele também é muito importante para a construção da paisagem. Um bairro que ele era um bairro residencial, um bairro com casas baixas, onde a forma como a população lidava com aquela paisagem, ela vai se alterando com a necessidade do capital, do dinheiro. E a questão do uso do solo, questão da agricultura, entre outros elementos. Bem, então vou falar um pouquinho aqui da construção da paisagem de uma forma humana, da forma cultural, como é que essa construção ela vai se modificando. Então, as construções, os edifícios, as casas, as pontes, as estradas, as ferrovias, os aeroportos, entre outra infraestrutura que vai alterar a paisagem a partir das necessidades de uma população que reside naquele território. As atividades econômicas estão áreas agrícolas, industriais, comerciais, plantações, pastagens, zona de mineração. Então, a questão da mineração também ela altera muito drasticamente a paisagem. É só nós lembrarmos de Brumadinho e de Mariana. Então, que foram duas cidades que elas foram praticamente devastadas por conta das atividades econômicas ligadas à mineração. Hoje nós sabemos, né, principalmente quando nós pensamos em áreas agrícolas, as cidades, né, no caso, as regiões onde anteriormente não eram tão valorizadas pela agricultura, principalmente próximo da Amazônia, hoje está sofrendo com a degradação e a alteração da paisagem a partir da ampliação da questão agrícola. A questão do comércio, né, do lazer também, que altera a paisagem, a construção de infraestruturas que ajudam para essa questão do comércio, a organização e planejamento do espaço, né? Então, no caso, São Paulo é um exemplo disso, onde a cidade ela foi construída de uma forma sem organização e hoje nós estamos pagando por conta disso. A questão de criação de loteamentos daquele território, parques e áreas de lazer. Então, no caso, as cidades, elas vão crescendo e elas precisam ser organizadas, elas precisam ser planejadas para que aquela paisagem ela seja harmoniosa, para que haja a questão de uma qualidade de vida significativa naquele local, e não que seja algo predatório. Bem, os aspectos sociais, a distribuição da população, da densidade demográfica, padrões de assentamento rural e urbano e comunidades. Então, cada cidade, nós temos o que nós chamamos de lei de zoneamento. A cidade de São Paulo, ela tem uma lei de zoneamento hoje que permite uma superadensação demográfica em algumas áreas, principalmente próximos ao transporte público. Isso é uma forma de
você pensar na questão da construção ou de uma identificação da melhoria do transporte público. Caso do metrô, ônibus, coisa que não foi pensado no passado, que hoje é preciso se correr atrás do prejuízo. Então, no caso, hoje, cada cidade ela tem o seu plano diretor, que cria padrões de assentamento, né, na questão das comunidades. Então, isso também é um problema muito sério, porque em regiões como aqui que eu estou falando, Vila Ré, que é uma região onde se predominava casas, hoje nós estamos presenciando o crescimento de edifícios, isso vai fazer com que o metro quadrado aqui na Vila Ré cresça ao seu preço. Isso vai fazer com que a população que não consegue se manter aqui por conta do preço dos imóveis vão ser obrigados a se locomover para regiões mais periféricas, gerando problemas de infraestrutura que precisa ser corrigido depois, né? Então, existe uma segregação espacial, né? Então, existe uma separação entre aqueles que podem pagar e aqueles que não podem pagar. Bem, os patrimônios culturais, monumentos históricos, sítios arqueológicos, igrejas, templos, museus, entre outros locais de importância cultural histórica. Então, a cidade de São Paulo, né, nós temos um exemplo muito claro, a questão do centro, né? Então, os monumentos históricos que são encontrados no centro, ali próximo ali do bairro da Liberdade, né, por conta das mudanças também nas construções ali, com a derrubada de prédios antigos e a elevação de novos edifícios, nós estamos encontrando vários sítios arqueológicos ali na região, principalmente por conta de cemitérios, né? Então, aonde uma parte da população que não tinha recursos para serem sepultados em regiões mais nobres, mais caras, essas pessoas eram enterradas ali mesmo. Tanto é que ali no, na Praça da Liberdade existia, né, existe ainda uma igreja que era o local onde os afrodescendentes, os escravos, eles realizavam seus ritos católicos, né? Então é ali também onde as pessoas eram enforcadas e ali que elas eram enterradas. Então, nós temos que levar em consideração também os monumentos, o sentido cultural daquela região, né? Então, a construção de marcos históricos, de marcos culturais, como igrejas, templos, monumentos. Pensar no Museu do Ipiranga, né? Então, o Museu do Ipiranga é um exemplo muito claro. Então, foi construído ali como uma forma de nós lembrarmos a nossa independência. Mas será que o Museu do Ipiranga ele realmente significa, ele representa esse processo de independência? Então, será que o Museu do Ipiranga ele realmente é esse marco? Então, esses elementos culturais, eles interagem com os elementos naturais, criando uma paisagem única que reflete a história, a cultura e o desenvolvimento de uma região, que nós estamos falando aqui de São Paulo, né? Mas eu posso falar do Rio de Janeiro, eu posso falar do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, então eu posso falar de vários locais, só que eu vou falar a partir daquilo que eu conheço. Se você tiver alguma sugestão, você pode colocar aqui nos comentários, falando como é que você vê a paisagem da sua cidade, do seu bairro. O seu bairro, ele interage com as necessidades da população ou é principalmente uma questão muito mais econômica? Bem, então, dando continuidade aqui dentro do nosso vídeo, então vou falar um pouquinho aqui da paisagem, interação do continuado do processo. Eu estou colocando aqui uma imagem. Quem é aqui de São Paulo, da Zona Leste? Essa imagem é da construção da estação Penha do metrô, né? Então, a estação do metrô da linha verde, né? Então, isso vai alterar a forma da urbanização. Então, a paisagem, ela é moldada aí, ela é moldada continuamente entre os processos naturais, no caso da erosão, da sedimentação e as atividades humanas, como a urbanização e a agricultura. Essa interação, ela resulta em uma diversidade da paisagem. Então, quando você observa essa paisagem, se nós voltássemos no tempo há 2 anos atrás, há um ano atrás, essa paisagem ela era totalmente diferente. Então, o bairro da Penha, ele está passando por várias transformações. Então, essa interação, ela resulta numa diversidade dessa paisagem. Essa paisagem, ela não é mais a mesma, ela vai se modificando, ela vai se tornando, né, outra paisagem.
E isso vai principalmente, né, pela questão da ação humana, até a região altamente modificada e urbanizada. Então, nós temos aquela região, aquela paisagem intocada, e com o passar do tempo, nós vamos alterando elas, né? Então, quando nós vamos para o interior, né, eu adoro ir para a cidade de Araraquara. Quando eu vou para a cidade de Araraquara, então, quando nós saímos de São Paulo, nós vemos que as cidades elas têm uma dinâmica diferente. As suas construções, elas são diferentes. Os prédios não são tão altos. Então, tudo isso é uma questão de nós entendermos como essa paisagem ela vai se alterando, dependendo de onde nós estamos e para onde nós estamos indo. E isso é um ponto que vai depender dos fatores econômicos de cada região. Então, além disso, a paisagem geográfica ela pode ser analisada sob diferentes aspectos: a beleza, a harmonia visual, a funcional, então o uso do aproveitamento dos recursos, simbólica, né? Então significativas, culturais, históricas atribuídas ao lugar. Então, quando nós falamos em beleza, a beleza ela é muito subjetiva, né? Então, nós podemos olhar para algumas regiões aqui da cidade de São Paulo e achar horrendas. Horrendas, porque elas não foram planejadas, elas não foram idealizadas e produzidas, imaginando uma questão de você chamar atenção para essa harmonia visual. Então, quando nós olhamos para algumas regiões, elas são realmente, assim, grotescas, por conta de que não houve um planejamento, uma forma de você aliar a questão da beleza e a harmonia visual. A questão funcional, então, a questão da paisagem, ela também nós precisamos pensar como nós vamos utilizar esses recursos, né? E não pensar na questão harmônica, mas sim como esses recursos eles são explorados. A questão simbólica, né? Então, qual é o simbolismo daquela paisagem? Nós podemos usar vários elementos quando nós olhamos, nós estamos falando muito sobre a questão de Roma, sobre a questão do conclave. Então, a questão daqueles monumentos, a Praça de São Pedro, né? Então, por que que aquela região ela tem esse aspecto cultural histórico, né? Então, qual o significado daquelas igrejas? Trazendo aqui para a cidade de São Paulo, quando nós pensamos ali na região da Sé. Então, a região da Sé, ela mistura as coisas, né? Mistura o aspecto do sentido, né, da harmonia. Nós temos uma catedral no estilo neogótica ali no meio da Praça da Sé. Ao mesmo tempo, nós temos prédios ao redor que foram construídos de uma forma desordenada, que mostra um aspecto mais não tão buscando a harmonia, mas sim a sua funcionalidade no período que eles foram construídos, e a questão simbólica, né? Não, não é à toa que a Praça da Sé ela foi construída ali, porque ali é o marco zero da cidade. É onde, teoricamente, tudo teve o seu início, levando em consideração que um pouquinho mais para baixo da Praça da Sé, nós temos o pátio do colégio. Então, tudo isso tem a ver com a questão da construção da paisagem e o que ela significa. Bem, então nós vamos falar um pouquinho agora aqui das comunidades tradicionais. Então, como essas comunidades tradicionais, elas observam a paisagem, né? Então, como é que a paisagem ela é construída e ela é, de uma certa forma, explorada por essas comunidades tradicionais. Então, o que é comunidade tradicional? Então, são grupos culturalmente diferenciados que possuem forma própria de organização social e uma relação íntima com o território que habitam. Então, no Brasil, nós temos grupos como os indígenas, os quilombolas, os caiçaras, os seringueiros, entre outros. Então, essas comunidades tradicionais, eles são esses grupos que eles interagem com a paisagem e eles retiram dessa paisagem o seu sustento. Mas nós vamos ver que eles não a destroem. Então, há como ocorrer a exploração da paisagem sem a sua degradação, sem a sua modificação de uma forma predatória. Bem, então, se nós estamos falando de paisagem de comunidades tradicionais, então, no caso do uso sustentável desse recurso, então, quando nós observamos esse uso, então as comunidades tradicionais, eles utilizam práticas sustentáveis como a caça, a pesca, a agricultura, a coleta de recursos naturais. Essas práticas são transmitidas de geração em geração, que ajudam a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas.
Então, quando nós olhamos para o uso sustentável, aí eu coloquei a imagem um grupo de coletoras de cocos que ficam ali na região do Maranhão. Então, no caso, a questão da coleta, da caça, do uso desses recursos de uma forma sustentável. Então, não retirar tudo da natureza, manter um certo equilíbrio, onde a natureza ela consiga se reverter, ela consiga, né, voltar, ela consiga se desenvolver e ela consiga se renovar, né? Então, por isso que é importante o uso sustentável, garantindo que as futuras gerações elas também consigam usar esses recursos. Esses recursos, eles não são apenas nossos, nosso hoje, do nosso período atual, mas também das gerações futuras. Então, é preciso se transmitir esse conhecimento para as futuras gerações. Então, é importante ensinar para a nossa juventude, para as nossas crianças, que esses recursos, eles não são recursos infinitos, eles são finitos. Então, se nós não realizarmos o consumo consciente, esses recursos vão acabar. E as comunidades tradicionais, elas são exímias, elas são ótimas nesse quesito, na produção de um conhecimento que ele é transmitido de geração em geração, e isso faz parte da preservação da paisagem, né? A partir dessa paisagem básica. Bem, então, outra questão, conhecimento tradicional. Então, esses conhecimentos são acumulados ao longo do tempo, né, sobre o ambiente natural, permite essas comunidades que gerenciem esses recursos de maneira eficiente e sustentável. Então, esse conhecimento, ele é fundamental para a manutenção das paisagens naturais e para a adaptação das mudanças ambientais. Então, hoje nós vivemos, né? As mudanças climáticas não é algo mais futurista, não é algo mais feito sobre filmes que geram medo. Hoje as mudanças climáticas elas estão presentes na nossa realidade. Então, hoje nós vivemos essas mudanças climáticas e nós precisamos muito desses conhecimentos tradicionais para nós termos o uso significativo desses recursos, para que essas mudanças climáticas elas sejam mitigadas, elas sejam resilientes, né? Que nós possamos ser resilientes a essas mudanças climáticas. E isso aí passa pelos conhecimentos fundamentais das comunidades tradicionais. Bem, então a cultura de identidade. Então a paisagem é parte integrante da identidade cultural dessas comunidades. Então os elementos naturais e culturais da paisagem são frequentemente incorporadas em suas práticas religiosas, sociais e econômicas. Então, quando nós pensamos em comunidades tradicionais como os quilombolas, né, como as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, muito desses aspectos de identidade tem a ver com os recursos em que ela vive. Então, aonde ela vive? Então, no caso, a cultura, ela se desenvolve junto com os elementos da paisagem. Quando essa paisagem ela é destruída, muitas vezes essa cultura ela passa por momentos complicados. Elas podem ser até extintas, dependendo do tipo de destruição que essas paisagens sofrem. Então, no caso, a questão dos elementos da natureza, elas são incorporados àquela sociedade, principalmente a partir das práticas religiosas, né, a questão das culturas ameríndias, né, no caso também da interação com a cultura africana. Muita das religiões afrodescendentes, elas usam os elementos da natureza para a construção do seu grupo de deuses, no caso dos orixás, entre outros deuses, que fazem parte da sua cultura. Então, muito tem a ver com a questão dos elementos da natureza e a conservação da biodiversidade. Então, essa biodiversidade, a partir, né, dessas culturas tradicionais, a relação de respeito e harmonia com a natureza contribui para a preservação das espécies e desses habitats, desempenhando um papel vital na conservação da biodiversidade. Então, essas comunidades tradicionais, elas vão participar, elas vão construir, elas vão realizar essas atividades onde a relação harmoniosa e respeitosa com a natureza, ela é fundamental, né? Ela é primordial para que haja a preservação desses habitats. E com isso, a continuação desses elementos nas futuras gerações. Bem,
Então, essas comunidades não apenas moldam a paisagem, mas também garantem a sua preservação para as futuras gerações. Então, no caso das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, que eles vão usar uma prática de alterar a paisagem onde há seres humanos, essa paisagem ela é alterada. Só que ela é alterada para que permaneça esses recursos para as futuras gerações. Os quilombolas e os índios, né, os nativos, os ameríndios, eles realizam a questão de uma produção ou de uma rotação de cultivos, ou o que nós podemos chamar de agrofloresta. Então, a produção de artigos alimentícios no meio da floresta, otimizando os recursos, fazendo com que esses recursos eles sejam preservados e garantidos para as futuras gerações. E esse tipo de conhecimento, ele deve ser preservado mesmo que nós seres urbanos, né, nós acreditamos que esses recursos ou que esses conhecimentos, eles são primitivos, eles são arcaicos, eles são atrasados comparado com o nosso tipo de conhecimento baseado na nossa vivência urbana. Então aí fica a nossa, né, a nossa consciência, né? Então, o que nós julgamos primitivo pode ser aquilo que vai nos salvar daqui a algum tempo. Bem, então eu vou deixando aqui o desafio. Então, se você observar aí, nós temos duas perguntas que eu peço para que vocês comentem nos comentários, coloquem nos comentários. Qual é o tipo de paisagem que predomina no local onde você vive? Então, onde você vive, qual tipo de paisagem que está presente ali? Quais os elementos que mais se destacam na paisagem onde você vive? Cite exemplos naturais e culturais. Então, dentro da paisagem, quais são os elementos que mais se destacam? No caso, natural ou cultural? Bem, então com isso eu vou finalizando aqui esse vídeo. Já vou agradecendo você que ficou aqui comigo até agora. Então, os vídeos estão cada vez mais ganhando corpo, estão chegando a mais pessoas. Agradeço a todos por estar me dando essa confiança, né, e me ajudando, né, a levar a geografia a um lugar mais longo. Mas eu vou pedir aqui para vocês, se vocês estão gostando desse meu vídeo, dos meus vídeos, deixa aqui o seu like. Se você está gostando do meu canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e também com seus inimigos e interaja aqui comigo, que é muito importante para que o canal ele ganhe cada vez mais corpo e ele chegue a um número maior de pessoas. Então, vou agradecendo aqui a vocês, muito obrigado e até a próxima.